O nosso assunto é constipação e, é claro, com uma especialista no assunto, a nossa gastropediatra, a doutora Camila. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Esse é um assunto que todas as mães me mandam perguntas. Sim. Porque, assim, quando envolve cocô, a gente quer saber quando que tá constipado, quanto tempo essa criança pode ficar sem fazer cocô, quantas vezes por dia essa criança pode fazer cocô, porque se faz muito a gente se preocupa. Sim. Se faz pouco a gente se preocupa. Mãe sendo mãe. Então me conta quando que é assim, a gente fala assim, não, essa criança realmente está constipada. E vamos fazer uma linha do tempo. Menorzinho e vamos crescendo. Não, é bem o pensamento mesmo, Mari. Então o que acontece? Quando o bebê é pequenininho, então recém-nascido, enquanto está só em aleitamento materno, o que a gente pensa? O bebê é a regra dos 10. Pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, pobre mãe. Jesus. Ou fazer até 10 cocôs no dia. Olha só. E esse cocô, o que a gente é um cocô normal para a idade, aquele amarelinho ouro com os gruminhos. O bebê não tem esforço para evacuação, não tem dor, desconforto, não tem sangue, não tem nada diferente. Mesmo quando fica 10 dias sem evacuar. Então é um cocô que ele fica esse tempo todo, mas que quando vem é normal, não é um cocô duro, não é um cocô que fica preso, que o bebê não consegue fazer. Então o bebê em aleitamento materno, a gente respeita que esse intestino possa trabalhar dessa forma, né? Tanto mais rapidinho quanto mais lento. Quando ele está em fórmula, em geral, a gente não tem um dia, assim, uma regra, tão regra, mas eles também podem ficar alguns dias sem fazer cocô, se o cocô, quando vier um cocô normal para a idade. E daí, então, muitas mães ficam, ainda mais quando demora mais, será que eu preciso estimular, colocar supositório de glicerina, colocar cotonete, colocar qualquer coisa no bumbum? A resposta é não. Porque assim como o bebê aprendeu a mamar, ele vai aprender a fazer cocô também. A gente não tem que... Não, tem que estimular. Não, porque ele tem que aprender a fazer cocô. E às vezes o que acontece quando o bebê está nesse processo de aprendizado? Então, uma coisa que a gente chama de disquesia, que é o seguinte, na hora que ele vai fazer o cocô, como ele está aprendendo, ele não sabe que tem que fazer força na barriga e relaxar ali a região do períneo, a região do bumbum. Então, às vezes, o que o bebezinho faz? Ele aperta o bumbum, aperta a barriga, fica bem vermelho, às vezes chora, fica chateado, às vezes consegue fazer, às vezes não. Então, dá uma sensação de que ele tem dificuldade para fazer cocô. E é claro, se eu for lá e colocar um cotonete, ele faz. Claro. Então, o mais importante é avaliar, né, sempre no contexto, acompanhando com o pediatra, está ganhando peso bem, não tem distensão abdominal importante, mas quais são as características daquela evacuação que ele faz. Né? E considerando que esse processo é um distúrbio que a gente fala funcional, não tem nada de errado com ele está só aprendendo, vivendo esse processo no aprendizado da evacuação. Entendi. Então, quando vem a introdução alimentar, o que acontece? É muito comum a gente ter o que a gente chama de constipação da introdução alimentar. Aquele cocô que era sempre bem molinho, com os grumos, de repente passa a ter outra textura, uma forma mesmo, né? Mais parecida parecido com o cocô lá da frente, e dá uma sensação de que a criança está constipada. Às vezes ela tem dificuldade mesmo, porque é um novo processo de aprendizado. Está aprendendo a comer, está aprendendo a mastigar, está aprendendo a fazer esse novo cocô. Né? Então, é raro a gente ter que intervir nesse processo. E o que a gente pensa, assim, quando de fato eu tenho uma criança pequenininha, que menor de 1 ano não é para ser constipado funcional, que a gente diz, assim, né? Que depois nós vamos chegar lá na frente, lá no desfraude. Raramente eu tenho que intervir, então, nesses processos que são normais. Quando eu tenho uma criança realmente constipada, menor de 1 ano, eu tenho que investigar, tem alguma coisa errada. Entendi. Então, quando eu tenho um bebezinho pequenininho que fica 5 dias sem fazer cocô, que seja, mas quando ele faz com esforço, sangra para fazer, tá duro de verdade, isso não é normal. Eu tenho algo para investigar, tem alguma coisa que está fora do normal e eu vou pensar que isso é orgânico, ou seja, eu tenho de fato uma doença cujo sintoma será a constipação. Entendi. Interessante, né? Muito interessante. Então, por isso depende da fase. Aí, quando eu tô lá mais pra frente, então, o que é o mais comum quando a gente pensa em constipação, assim, né? Lá, na criança maior, de fato, eu tenho mais constipações funcionais, que é o quê?
a maioria das vezes, crianças com desfraude precoce. A gente tem uma cultura brasileira de querer desfraudar de forma muito precoce, né? Então, assim, às vezes a criança não tem nem 2 aninhos, nem 3 anos, e já está se falando de desfraude, já está se estimulando que ela evacue, né, em vaso, em piniquinho, não respeitando o tempo da criança e os sinais de prontidão para esse desfraude também, né? Então, às vezes até ela já consegue fazer cocô, mas ela não está pronta para isso. E daí, então, é muito comum essa constipação, que é porque a criança, de repente, nesse processo de aprendizado também a fazer cocô fora da fralda, onde ela se sente segura e protegida, ela passa a ter um comportamento de retenção. Começa, né? Então, muitas vezes tem uma evacuação com dor e associa dor igual a fazer cocô igual a dor. Então, eu não vou fazer cocô. Claro. Então, tem muitos pais que chegam no consultório e dizem, ah, não, ele se esconde para fazer cocô. Não, provavelmente ele se esconde para não fazer cocô. Por quê? Porque quando a gente identifica uma criança que está com sinais de que quer fazer cocô, você já pede, né? Vamos lá fazer cocô no pinico. Às vezes ela não quer, ela está com medo. Né? Ela já entendeu que isso dói, então, e é nessa criança que eu preciso intervir, nesse processo aí. Então, muitas vezes, assim, é uma constipação que a gente diz que é funcional, não é porque a criança tem uma doença, mas nessas situações eu preciso muitas vezes usar a medicação para garantir que essas fezes fiquem amolecidas. Para passar esse medo. Para passar esse medo. Então, é o mais comum, assim, né? Então, nesse período que a gente vai pensar ali, até os 5 aninhos, né? Onde que a gente tem, e assim, é uma razão de consultas em consultório frequente e é muito sofrido. Sofrido para a criança, sofrido para a família, sofrido para a parte social, sofrido às vezes na escolinha, né? Então, assim, o que a gente prega? Que esse desfraude seja sempre no tempo de prontidão da criança, né? Que vai sinalizar que já está pronta, que às vezes já ela mesma quer tirar a fralda, já procura, e a gente vai, como mãe, né, e como pediatra, gastropediatra, vai captando esses sinais e até conduzindo nesse processo, né, e essa condução de processo entra tanto se familiarizando com o ambiente do banheiro, com o ambiente do piniquinho, às vezes com leitura, né, com algum livrinho que fale sobre o tema, para ela se identificar, e a gente tem uma variedade de literatura para isso, para que isso seja tranquilo e que eu não tenha que enfrentar esse desafio, porque vira um desafio real, assim. Verdade. Quanta informação maravilhosa. Obrigada por nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto, fazer essa linha do tempo. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa gastro nos ajuda a entender. Até a próxima, Camilinha. Obrigada.